Voltamos aí no nosso terceiro bloco aí do Galera Pergunta, né, com o senador Cristóvão Buarque. Senador, agora a gente vem para um tema aqui da juventude. Qual a importância dessas redes sociais para o possível governo Agnello? De formas, como que o senhor acredita, por exemplo, que os espaços do Twitter, Orkut, Facebook podem ser utilizados pelo futuro governador e para que essas pessoas influenciem e possam ter uma democracia mais direta do que a representativa que a gente tem hoje? Olha, eu acho que nós estamos sendo pioneiros nesses instrumentos. Daqui a 10, 20 anos, a gente não vai nem ligar para a televisão oficial. Ninguém vai ligar. É capaz de nem precisar de horário eleitoral, sabe? Que hoje eu sou defensor do horário eleitoral, porque eu acho que é o momento de fazer com que as pessoas saibam o que os nossos candidatos pensam. Mas daqui a 10, 20 anos, não vai mais precisar. Vai ser tudo pelas redes sociais. Por enquanto, ainda estamos sendo pioneiros. O número ainda é pequeno dos que seguem e segmentado. A maioria da população pobre não consegue usar. Por exemplo, 14 milhões são analfabetos, não conseguem usar as redes. Porque aqui e ali tem uma coisa como essa, que é oral, mas em geral é escrita. A rede social trabalha com o texto escrito, não tanto com o texto oralizado. Além disso, precisa ter um equipamento, nem todos têm equipamento. Precisa ter educação para saber usar o equipamento, precisa saber usar o dedo. Eu lembro quando eu fui reitor, descobri que havia 70 funcionários analfabetos na Universidade de Brasília. Sobretudo funcionários das empresas que cuidavam dos jardins, da limpeza. Eu decidi erradicar o analfabetismo na UNB. E eu não me esqueço de que fui assistir uma aula e vi o pessoal bordando. Outros fazendo escultura de barro. E eu perguntei o que era aquilo. Eles disseram, é porque quem trabalha numa enxada não consegue segurar facilmente no lápis. A professora até me disse, como o senhor não consegue segurar num bisturi, só o médico é que consegue a sensibilidade. Pois bem, muitas pessoas não conseguem ainda usar os dedos. São do tempo de que a mão era importante e não o dedo. Lembre-se que antigamente não era nem a mão, era o braço forte do escravo lá. O escravo tinha braço forte, não precisava da mão ser hábil. A industrialização exigiu a mão hábil, daí mão de obra. Hoje é o dedo com conhecimento. Então ainda não somos a geração realmente das redes sociais, mas já é um espaço, já é uma possibilidade. Além disso, é bom ser pioneiro. Temos que usar ao máximo essas redes e daqui a alguns anos a gente vai lembrar, nós fomos dos primeiros a usar essa rede. Eu digo nós, todos, não eu especialmente. O senhor acha que essa democratização que a gente tem como perspectiva de avançar nesses governos progressistas, no quais a gente faz parte, né? Eu acho que todos os brasileiros que acreditam nesse progresso fazem parte. O senhor acha que a gente pode avançar com esses planos de rede de banda larga para todos? Pode, sem dúvida alguma. Agora, não vamos avançar suficientemente enquanto não avançarmos na igualdade do acesso à educação. Você pode dar computador a todo mundo, mas se a pessoa não tiver um mínimo de educação, não vai usar bem. Por exemplo, quem não sabe ler não vai conseguir usar. Quem souber ler, mas for analfabeto funcional, não vai usar. Não dá para usar a rede você escrevendo uma palavra a cada minuto. Tem que escrever 50, sei lá, por minuto. É isso que às vezes eu temo que mesmo pessoas do nosso lado não percebem. O problema não avança apenas pela tecnologia. Só avança se dermos educação ao usuário. Quer ver um exemplo interessante desse negócio de avanço tecnológico mais depressa do que os outros? O Brasil é o único país do mundo que consegue, em 2 horas, contabilizar 130 milhões de votos, se eu não me engano, para 6 eleições diferentes. Vamos ver se são 6. Federal, distrital, governador, um senador, outro senador, presidente. 6. São, então, 800 milhões de votos, 800 milhões de votos computados, contabilizados em 2 horas. Mas a gente não sabe ainda quem são os eleitos. Porque a justiça vai mais devagar do que o avanço tecnológico. Porque as leis não permitem de saber
se o Tiririca, que teve 1.300.000, já está eleito ou não. A gente soube contabilizar 1.300.000 votos ali em frações de hora e não sabe se ele está eleito. A gente contabilizou os votos dos que estão suspeitos de ficha suja, não sabe se eles serão candidatos. O mesmo pode acontecer com banda larga para todo mundo e só os educados poderem usar. Sem revolução na educação, adianta pouco, não estou dizendo que não adianta nada, adianta, mas pouco a revolução tecnológica. Sandy Pérez pergunta: senador Cristóvão, o senhor, como se auto-intitula senador da educação, não poderia ajudar mais a intervir, caso se possível e necessário, na política caótica da educação do Distrito Federal? E o senhor acha que a implementação do ensino integral em escolas públicas é uma boa saída? É a saída. Nós vamos explicar o que é horário integral. Por exemplo, o governo anterior tentou fazer. Mas que? Horário integral. Dava o almoço e levava para bater bola longe dali. Isso não é horário integral. Isso é uma complementação alimentícia, que é ótima, e uma complementação esportiva, que é muito boa. Mas não é horário integral. Horário integral é, primeiro, o professor muito bem dedicado, muito bem formado e muito bem remunerado. Segundo, o menino ficar 6, 7, 8 horas dentro do mesmo espaço da escola. Para isso tem que construir as escolas novas. Nenhuma das nossas escolas de hoje é capaz de ter horário integral. Porque não tem quadra de esportes de qualidade, porque não tem piscina, porque não tem espaço para dança, balé. Não tem. Então não tem nenhuma que possa ter horário integral hoje. É preciso construir novas. Ter professores preparados, dedicados e remunerados. E tempo na escola. Tudo isso é necessário para virar educação integral. Além disso, é fazer com que a cidade inteira onde essa criança esteja tenha bibliotecas, tenha teatro, tenha cinema. É uma revolução que a gente tem que fazer por cidade. E eu posso ajudar nisso, pressionando o governo. Eu tentei fazer isso. Não fazia parte direto, mas procurei o governador Arruda nos primeiros dias de governo e levei para ele a ideia. Não quis fazer. Aí depois viu que podia fazer alguma coisa, fez um marketing de um horário integral falso, insuficiente. Ele podia ter feito em 1 ou 2 cidades, horário integral, educação integral para todas as crianças daquela cidade. Ele não fez. Nós temos que fazer. O Agnello tem que colocar todas as escolas de 1, 2, 3 cidades, nos 4 anos do mandato dele, todas essas com educação integral. E isso eu luto no Brasil inteiro. O meu projeto, que cria a Carreira Nacional do Magistério e o Programa Federal de Educação Integral com Qualidade, está no Senado. Vamos ver se a gente consegue aprovar. A minha proposta no projeto de lei é que isso seja implantado por cidade. Se a gente fizer 250 cidades por ano, cidade de tamanho médio, né? Pode ser menos ou mais, dependendo do tamanho. 250 cidades equivale a 100 mil professores, 3 milhões de crianças, 10 mil escolas. Cada ano, em 20 anos, a gente tem em todo o Brasil esse sistema. Aí o país será outro. Porque o socialismo do futuro não é tirar o capital do capitalista e dar para o trabalhador. É pegar o filho do trabalhador que está na escola do filho do capitalista. Esse é o socialismo da sociedade onde a economia é baseada no conhecimento. Marx não podia pensar nisso, porque no tempo dele a economia era baseada na máquina e não no conhecimento. Hoje a economia do conhecimento exige uma revolução educacionista. Escola igual para todos. Escola igual para todos. E de qualidade máxima para todos. E a gente pode fazer isso no Distrito Federal. Se não em 4 anos, pode fazer em 8 anos. 12 anos que seja, mas não precisa os 20 no Distrito Federal. Mas em 4 anos já dá para fazer em algumas cidades. Verdade, senador. O importante é que a gente comece a avançar, né? Isso. Senador, agora a gente entra num tema que é tão importante quanto todos os outros, que é o tema da segurança. E que em Brasília a gente tem um cenário bem diferente do resto do Brasil, em grande parte. Por exemplo, nessa pergunta que um dos nossos espectadores fala, é a seguinte: Brasília é uma ilha, cercada por bolsões de miséria e violência por seus lados.
como mudar esse quadro na questão da segurança? Eu gostei da formulação. Não sei se a pessoa pensa a mesma solução minha. Nós só vamos ter paz. Os conservadores falam em segurança. Eu sou progressista, eu falo em paz. Eu não quero uma sociedade com segurança. Eu quero uma sociedade em paz. Depois eu vou dizer a diferença. Agora, nós só vamos ter paz no Distrito Federal quando houver paz no Brasil. Por isso, se você quer uma cidade em paz, segura no DF, lute por uma revolução no Brasil, cara. Se você quiser lutar só para termos uma ilha com segurança, esqueça, não vamos ter completa. Podemos ter mais segurança aqui, como sempre tivemos, meu governo foi um exemplo, do que no Rio de Janeiro. Mas mesmo assim não é paz, é menos insegurança. Você tem que lutar por uma revolução brasileira. Até porque se isso aqui for um paraísozinho, vamos supor que a gente conseguisse fazer disso aqui um paraísozinho, independente do resto do Brasil, todo mundo vinha para cá. Ou a gente vai botar um muro separando o quadrilátero nosso, aí a gente deixa de ser capital do Brasil. Aí afunda de novo, porque sem ser capital não vai ter o fundo constitucional. Tem que fazer uma revolução no Brasil. Sem isso, não haverá paz em nenhuma cidade. Como é que a gente adquire a paz? Quebrando a desigualdade social e mudando a mentalidade violenta que hoje caracteriza o Brasil. Isso leva tempo e passa pela educação. E até lá é melhorar, de fato, a segurança, hoje, para conquistar a paz no futuro. Essa segurança depende de uma polícia eficiente. Nós já mostramos que isso é possível. Com a polícia comunitária, em que havia um casamento entre a polícia e a população de cada cidade. É preciso que cada pessoa de cada quadra saiba o nome dos policiais daquela quadra. A PM, ela tem que continuar do país, ou, aliás, do Distrito Federal. Eu até defendo um dia a polícia do país, mas ela tem que ser, ao mesmo tempo, a polícia da quadra. A gente tem que dividir. Os nossos comandantes no meu governo, os comandantes de cada cidade, eles estavam ligados ali. Havia conselhos de segurança, conselhos comunitários, que discutiam com a PM. Além disso, é preciso casar mais a PM e a Polícia Civil. Esse distanciamento, até antagonismo entre as duas polícias, é um desastre para nós. Tem que casar as duas, e tem que casar as duas com a população. E dar recursos, os recursos que a gente precisa. E, ao mesmo tempo, isso que o Agnello está propondo, de mais inteligência para nos anteciparmos à criminalidade, também é muito importante. Certo, senador. A gente tem aqui, estão chovendo perguntas ali no Twitter, o pessoal está bem ligado aqui no nosso stream, aqui essa nossa transmissão. E aí chegou mais uma aqui, que é na questão de moradia, né? E mais uma singularidade do nosso Distrito Federal. O Rick Ribeiro pergunta: o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida da zona rural do Distrito Federal? Mais uma vez eu me reporto ao meu tempo de governo, do Partido dos Trabalhadores, numa coligação com muitos partidos. Nós temos uma relação perfeita com o setor rural. Nós prestigiamos com a agroindústria familiar, foram 155 montadas, é um bocado de agroindústria que a gente fez, que fazia com que o pequeno produtor de banana passasse a vender, em vez de banana na feira, o doce de banana no supermercado. A gente globalizou sem ele precisar ficar grande. Quem vendia leite, a gente deu condições de vender doce de leite no supermercado, patronizando o produto, controlando a qualidade e dando aquelas pequenas agroindústrias para os produtores. Além disso, é preciso levar boas escolas para o setor rural, que nem sempre a gente consegue. As casas do setor rural têm que ter água, tem que ter um sistema de saneamento, pode até não ser o saneamento da cidade, pode até ser, no caso de rural, fossas, como antigamente, porque é muito caro botar aquelas canalizações. E não é um problema, umas casas isoladas, ter fossas, se forem bem controladas, a demanda é menor. Uma das coisas que caracteriza a sociedade moderna desenvolvida é não ter diferença entre quem mora na cidade e quem mora na zona rural. Certo. Senador, eu ouvi aqui no ponto, aqui a produção, perguntando se o senhor toparia participar de mais um bloco, a gente tentar minimamente atender a todas essas perguntas do Twitter. Vamos lá, eu topo estar onde for melhor para a campanha do Agnello. Ah, que ótimo, senador.